Evangelho de Mateus, quando eu estava olhando ali o último recado que nós tivemos sobre a volta de Jesus, e isso me traz um temor no coração sobre a volta de Jesus e sobre a preparação da igreja, a preparação do ambiente para a volta de Jesus. Quando nós olhamos para um cenário global de guerras, e essas guerras se aprofundando, isso me traz ainda mais temor ainda. E a responsabilidade de cumprir a minha parte. Será que nós temos reconhecido a nossa responsabilidade em contribuir para a anunciação do Evangelho de Jesus? Porque a volta de Jesus, ela está relacionada com a pregação do Evangelho, com a anunciação das boas novas. E isso tem que começar a partir de mim e de você. Eu e você somos um instrumento na mão de Deus. Somos um canal de Deus, portadores das boas novas. Quantos aqui carregam essa responsabilidade ou entendem essa responsabilidade? Eu vou ensinar a palavra de Deus dentro da minha casa, num culto familiar, com a presença ali do meu filho, da minha esposa. Eu vou desenvolver ali a anunciação da palavra. No meu trabalho, quando eu tiver oportunidade para falar do amor de Jesus, eu vou liberar na vida de outra pessoa. No ambiente que o Senhor me conectar, seja de família, seja de trabalho, seja social, eu tenho que estar preparado para anunciar as boas novas do Evangelho, aleluia. E lá no livro de Mateus, no capítulo 8, eu ia ler na minha Bíblia aqui, mas não estou conseguindo ler direito, não sei o que está tudo embaralhado aqui. Eu já estou adiando a minha visita a um oculista, já tem alguns tempos já, mas eu preciso tomar uma posição, eu preciso converter hoje. Eu creio que eu vou converter ainda, irmãos. Aqui no aplicativo está bem mais fácil para mim, que a letra é maior. Mateus 8, verso 18 ao 22 diz: quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me, deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. Meu Pai amado e querido, graça nós te damos pela tua presença, graça nós te damos pela tua palavra, pelos ensinamentos, meu Pai, que nós temos recebido. Meu Pai, nós queremos nos colocar hoje à disposição de receber da tua palavra. Nós queremos estar com o nosso coração e mente conectados com o trono do céu. E nós desligamos agora todo o pensamento secular, mundano. Nós queremos que a nossa mente esteja cativa ao Senhor aqui agora. E repreendemos todo ladrão de semente, toda distração, toda perturbação. Nós queremos, meu Pai, estar conectados com esse ambiente, onde a tua palavra está sendo ensinada e ministrada. E nós nos colocamos à disposição
com o nosso coração ensinável, com o nosso coração aberto, com a nossa mente receptiva. É o que eu te peço na autoridade do nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui, primeiro, uma multidão de pessoas que cercavam Jesus. Nós vemos ali um escriba que tomou uma decisão importante na sua vida. Aquele escriba falou assim: Senhor, eu quero te acompanhar para onde quer que fores. Ele estava se colocando à disposição de caminhar com Jesus. Ele estava falando assim, ó, eu quero servir. Eu vou gastar o meu tempo do seu lado. Então eu estou aqui me colocando disponível. Hoje o tema da nossa mensagem é sobre discípulos. Ou melhor, o assunto a ser tratado é discípulo. O tema da mensagem é uma pergunta que você e eu vamos refletir nessa manhã. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Quantas pessoas aqui têm o desejo no coração de caminhar com Jesus, de ser instruído por Ele? Quantas pessoas aqui estão dispostas, disponíveis para caminhar com Jesus? E nós vemos aqui um escriba com essa disposição no seu coração. E Jesus dá-lhe uma de começo. Ele fala assim, ó: as aves do céu têm ninho, e as raposas têm suas covas, mas o filho do homem, ele não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ele estava querendo dizer para aquela pessoa ali: não vai ser fácil. Jesus estava dizendo com aquele escriba: você precisa sair, abandonar sua zona de conforto. Porque pode ser que algumas pessoas não tenham essa disponibilidade. Às vezes você e eu vamos ter que fazer coisas que nós não queremos fazer. Às vezes você vai estar lá no conforto da sua casa lá, e você vai ser chamado para uma missão, para socorrer algum carente, algum necessitado, uma pessoa que está passando por alguma prova, alguma dificuldade. Certa vez eu recebi um chamado 11 horas da noite para socorrer uma família que estava com um conflito no casamento, e a situação era grave. Queridos, eu tinha acabado de deitar. Se eu fosse olhar para o meu conforto, para a minha vida, eu não ia. Eu ia dar uma desculpa. Agora, aqueles que não querem fazer a obra vão dar desculpa. Aquele que não quer ser discípulo vai dar uma desculpa. E quantos aqui estão disponíveis para poder caminhar com Jesus? Quantos aqui estão disponíveis para poder abrir e sair da sua zona de conforto, para abrir mão às vezes de um lazer, de um descanso, para poder servir ao Senhor Jesus, à igreja do Senhor Jesus, seja em qual área que for, em qual segmento que for? Gastar o tempo, gastarei minha vida aos teus pés, como foi louvado e adorado aqui. Muitos querem suas mãos, mas os discípulos querem os pés. Os discípulos estão prostrados nos pés de Jesus. Eles estão inclinados para Jesus. Eles não fazem a sua vontade própria, mas fazem a vontade daquele que chamou. E quando eu olho aqui para uma terceira pessoa, ela disse assim: Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. E para a gente poder compreender o melhor como que era o sepultamento daquele tempo, não era igual nos tempos de hoje. Uma pessoa que morria no seu sepultamento, ela tinha o seu corpo lavado,
perfumado e enrolado em meio aos panos. Quando a pessoa tinha um poder aquisitivo maior, os reis, eles eram embalsamados, era diferente. Mas uma pessoa comum, ela tinha todo esse ritual. E ela era depositada ali no túmulo, e ela só era sepultada de verdade depois de 1 ano. Não sei se você sabia dessa curiosidade. Então, na cultura judaica, o sepultamento não acontecia rápido, igual no nosso contexto hoje. Depois de 1 ano, a família ia lá no túmulo, pegava ali os restos mortais e colocavam numa caixa e fazia de verdade o sepultamento. E aquele jovem falou: deixa eu ir lá sepultar meu pai. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu não estou disponível agora, eu vou depois. Aquele jovem ali estava dando uma desculpa esfarrapada, porque ele não tinha o desejo de servir ao Senhor. Só que Jesus fala com ele: venha e me segue. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Você precisa tomar uma decisão hoje. Não é depois que comprar o carro, não é depois que casar, não é depois que comprar a sua casa, não é quando você tiver uma condição financeira melhor. É hoje o dia, amados. É um dia de posicionamento, de alinhamento com a vontade do Senhor. Então o Senhor tem convidado eu e você essa manhã a sermos discípulos do Senhor. O que é um discípulo segundo a Bíblia? A palavra discípulo deriva do latim discipulus, sendo que no 1º século depois de Cristo, transmitia a ideia de um aluno, de um aprendiz. Então o que é um discípulo? Um aluno, um aprendiz. E para me sentar para aprender, eu tenho que dispor do meu tempo, eu tenho que querer, eu tenho que estar disponível. Essa palavra está estritamente relacionada à ideia de disciplina. Então não é de qualquer jeito, não é bagunçado. Eu tenho que ter disciplina. Ela implica na exigência de renúncia. Então nós vemos aqui, dentro do contexto que Jesus estava inserido, vários grupos de pessoas. Primeiro grupo de pessoas, Fabinho até começou a falar aqui, os escribas, fariseus, doutores da lei, conhecedores da lei do Senhor. Aquelas pessoas ali tinham um profundo conhecimento da lei. A lei é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles conheciam profundamente a palavra de Deus, mas a sua vida não estava associada ao cumprimento da lei. Eles apenas depositavam fardos pesados nas costas dos outros, mas eles não faziam. Eram aqueles conhecidos como hipócritas, como sepulcros caiados. Que o Senhor venha nos livrar da hipocrisia. Porque muitos de nós conhecemos a verdade, conhecemos a palavra, depositamos fardos em outras pessoas, mas será que a gente está vivendo aquilo que a gente está pregando, está falando, está anunciando? Então, dentro daquele contexto, tinha essa classe. Quero falar hoje aqui sobre 7 classes de pessoas a princípio. Primeiro os escribas, doutores da lei e fariseus. Depois tinha uma multidão, que foi citada também no texto que eu li de Mateus 8. A multidão de pessoas cercavam Jesus. Queriam ver o que Jesus estava fazendo.
E muitos queriam aproveitar daquilo que o Senhor estava fazendo. Muitos queriam o benefício daquilo que Jesus podia fazer. Eles queriam a mão de Jesus. Eles queriam a bênção de Jesus. Mas não tinham compromisso. Ia todo mundo para sua casa depois, enquanto os discípulos ali estavam dando duro. E o que eu vejo de importante, de interessante, é que Jesus tinha misericórdia da multidão. Jesus, ele se preocupava com a multidão. Ele alimentava a multidão. Tem alimento para todos na mesa do Pai. Sabe o que Jesus ele queria fazer? Ele queria extrair da multidão discípulos. Porque é possível. Às vezes eu tenho um comportamento hoje de multidão. De fariseu, de escriba, de doutor da lei. Às vezes eu não tenho ainda um compromisso com a verdade, com a palavra. Às vezes eu ainda não estou disponível em poder ser um instrumento na mão de Deus. Mas o Senhor nessa manhã quer alcançar a sua vida. Eu creio que uma semente vai ser lançada nessa manhã. Então nós vemos aqui uma multidão que estava só atrás do pão, dos benefícios, mas que não tinha compromisso. E nós temos um terceiro grupo de pessoas que a Bíblia fala que eram 120 discípulos. Atos 1:15. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Verso 14, diz assim: todos estes perseveraram unânimes em oração. Tinha uma turma ali de discípulos ali em oração. E o propósito era escolher um substituto para ser discípulo. Pessoas que estavam sendo avaliadas. Pessoas que estavam ali na condição de aprendizado, de aluno, estavam disponíveis. Eles tinham um desejo de fazer parte daquela comissão de pessoas que seguiriam Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, está dizendo aqui, ó, naqueles dias, sendo um número de pessoas ali reunidas, cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: 120 pessoas ali, disponíveis para o aprendizado. O texto bíblico diz que Matias foi levantado para integrar aos discípulos de Jesus. Ele estava ali no meio disposto. Ele estava ali com um desejo de fazer a obra, de cumprir a vontade do Senhor. E lá no livro de Lucas 10, vamos lá em Lucas, vamos passear pela palavra. Lucas 10, do verso 1 ao 12 diz: havendo passados estes acontecimentos, o Senhor nomeou 72 discípulos, que é uma outra classe de pessoas. Primeiro escribas, fariseus, doutores da lei, depois a multidão, depois 120, depois 72. Nós percebemos aqui, amados, que o funil ele vai se estreitando. A peneira aqui vai comendo solta. E nós vemos aqui 72 discípulos que foram escolhidos, que foram nomeados pelo Senhor com uma missão específica. Foi enviados de 2 em 2 adiante de todas as cidades, lugares que ele estava prestes a visitar.
eu achei muito interessante é que Jesus, ele tinha um objetivo de visitar aquelas cidades. Só que ele enviou aí, em primeiro lugar, os discípulos para poder preparar o caminho. Eu creio, queridos, que nós somos enviados para preparar o caminho do Senhor. Um discípulo, ele foi levantado para poder fazer a obra de Deus. E quando eu olho para esse texto, eu também vejo que Jesus, ele nomeou cada um e enviou para cidades diferentes. Nenhum discípulo escolheu para qual cidade ia. Eles estavam verdadeiramente dispostos a cumprir o ide e a obedecer ao Senhor. Então, cada 2 discípulos foram enviados para lugares diferentes e lhes recomendou que a seara é grande. Ele estava dizendo assim, tem muito trabalho para fazer, tem muitas almas para alcançar, o trabalho vai ser árduo, vai ser difícil. Então Jesus não estava falando que ia ser fácil. Comigo e com você é a mesma coisa. Eu não vou entrar na obra do Senhor achando que tudo vai ser fácil, porque eu vou encontrar dificuldades, eu vou encontrar pedras no meu caminho. Mas o importante é decidir servir ao Senhor. E eu faço a pergunta novamente: quantos querem ser discípulos de Jesus? Então, quando eu olho ali, vejo Jesus falando que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que envie obreiros para realizar a colheita. Aleluia. Jesus estava ensinando aqueles discípulos ali: vocês precisam de orar, de interceder, de clamar ao Senhor. Peça a Ele que envie operários, peça a Ele que envie obreiros, porque a obra é grande, mas são poucas as pessoas disponíveis em servir ao Senhor. Então Jesus estava ensinando aqueles discípulos ali a poder orar, interceder, e no verso 3 diz: portanto, ide. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E é muito forte essa colocação, porque um cordeiro no meio do lobo, ele está prestes a perder sua vida. Ele está disposto a morrer. Um discípulo de Jesus, ele tem que estar disposto a morrer pela causa, de entregar a sua vida, de entregar o seu tempo, de entregar o seu lazer, de sair da sua zona de conforto. Ele tem que estar disposto a morrer para a sua própria vida, porque é bom demais viver, queridos. É bom demais eu ficar lá sentado, lá no meu sofá, lá vendo um noticiário, vendo um jogo de futebol. Eu gosto de ver, eu gosto de ter um lazer. Só que o mais importante aqui é eu poder dar a minha vida para poder cumprir o ídolo do Senhor. E eu vejo que aqueles 72 discípulos ali estavam disponíveis em cumprir a vontade do Senhor. Estavam dispostos a perder a sua vida. E uma outra instrução é: não leveis bolsa, mochila de viagem, sandálias, ninguém saudeis longamente pelo caminho. Sabe o que Jesus estava falando assim? Eu vou cuidar de você. Porque muitos de nós pensamos: como eu vou fazer a obra do Senhor se eu não vou levar a minha mochila, se eu não vou levar comida, se eu não vou levar mantimento? Se Ele te chamou para a obra de Deus, Ele vai ser o provedor também dela, aleluia. E quando eu olho para o texto dizendo, não deis longas saudações, sabe o que Jesus estava falando? Não perca o seu tempo à toa. Tenha foco. Não perca o seu tempo
com aquilo que é secular, com aquilo que é banal, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é momentâneo. Quanto tempo a gente gasta mexendo no celular? Eu tenho me policiado, porque eu estava gastando muito tempo com a rede social, com distração. Você entra lá, vê um vídeo lá, quer ver outro, quer ver mais um, quer ver outro. Você fica lá distraindo. Você vai olhar para o telefone lá, para o horário, já passou 10, 15 minutos, meia hora, 1 hora e você está lá. E Jesus estava falando lá, dando uma orientação para o seu discípulo. Você quer fazer a obra de Deus? Você quer estar disponível? Então você vai ter que saber utilizar o tempo que você tem. Aleluia. Então que o Senhor venha nos dar sabedoria para gerenciar o nosso tempo e não brincar no chamado de Deus. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desejar a paz do Senhor Jesus. Eu vou liberar palavras de bênção para a vida de pessoas. Quando eu encontrar pessoas pelo caminho, eu vou saudá-las com a paz do Senhor Jesus. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para você. Muito forte isso. Porque às vezes a gente abençoa a vida de pessoas, né? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, a paz esteja convosco. Tem pessoas que não são cristãs, que não têm a receptividade. Às vezes não entende, às vezes esnoba, às vezes não quer. E quando essa pessoa não estiver disponível para receber a bênção do Senhor, ela vai voltar para mim, para você. Permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que for oferecido, aleluia. Vai servir um lanche para você? Pode comer. Não tem problema. Eu fico pensando aqui, quando o evangelho chegou no Brasil, porque a nossa cultura aqui é fenomenal. Mineiro come pão de queijo e toma um cafezinho. Aí você vai evangelizar o mineiro e vai ter lá um pão de queijo, um café, um bolo de cenoura com chocolate, um bolo de fubá. Vai ter ali um feijão tropeiro, uma feijoada. Vai ter um monte de coisa ali. Você pode comer, amém? Então Jesus está falando, eu vou cuidar de você. Eu vou usar outras pessoas para te abençoar. Quando o evangelho foi pregado lá na Bahia, os discípulos de Jesus estavam comendo acarajé, apimentado, baião de 2. Lá no Rio Grande do Sul, tomando chimarrão e comendo costelão no bafo. Lá no norte do Brasil, no Maranhão, comendo cuscuz ou galeto. Lá em São Paulo, comendo pão com mortadela. Mas Jesus estava falando ali, eu vou suprir a sua necessidade. Eu vou cuidar de você na sua missão. Permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade, ali for bem recebido, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes, onde houver na cidade. Proclamai-lhes o reino de Deus está à vossa disposição. Então, amados, eu não vou ficar o tempo todo enchendo o bucho, né? Misericórdia. Vou comer, mas vou fazer a obra de Jesus. Então ele está falando, ó, eu vou curar os enfermos, vou curar os doentes, vou abençoar aquele povo, vou desejar a paz do Senhor Jesus, vou anunciar que o reino de Deus está próximo. Então eu vou estar liberando palavras, eu vou estar mudando a realidade
de muitas pessoas que o Senhor vai colocar pelo caminho. Às vezes o Senhor vai colocar lá um dependente químico no seu caminho, como tem colocado no Fabinho, na vida do Fabinho, no ministério que ele tem lá de serviço, de socorro, para atender dependente químico, para pegar para preso, para levar a palavra na comunidade de recuperação, para pregar no orfanato, no hospital, para pregar dentro do ônibus, seja lá onde for. Deus vai colocar pessoas, e quando você tiver a oportunidade, você mesmo vai orar. Porque o que vai fazer a diferença, queridos, é o nome de Jesus. Porque não é aquilo que eu sou, querido, mas é aquilo que eu tenho através dele. É aquilo que você tem através dele. Porque muitos de nós podemos achar que não temos a capacidade de orar, de abençoar a vida do outro. Eu conheci um pastor que ele era um homem de muita fé. E ele falava que todo velório que ele chegava, ele orava para o morto levantar. Pensa, vai chegar no velório lá, tem um cidadão lá, levanta e anda em nome de Jesus. Ressuscita. E sabe o que a gente vai pensar? Esse cara está doido. Mas se ressuscitar, já morreu. Já tem 3 dias que está morto aqui. Mas só não levanta morto porque nós não oramos, porque nós não temos ousadia, porque nós não temos fé, não acreditamos que o milagre vai acontecer. Então, se você tiver a oportunidade de orar por um doente, estenda a sua mão para ele e declara: seja curado em nome de Jesus. Apareceu lá um demônio lá fazendo festa lá, saia em nome de Jesus. Ele nos deu autoridade para isso. E quando nós olhamos aqui, eles estavam sendo comissionados com essa missão. Vocês vão fazer assim, vão seguir essa instrução. E no momento quando entrardes numa cidade, não for bem recebido, sai das suas ruas e exclamai a todos, até a poeira da cidade, que se nos pegou as sandálias, sacudimos. Como vós outros, apesar disso, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia, é Jesus que está falando, haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Sabe o que acontece, queridos? Pessoas têm a oportunidade de receber Jesus. Eu recebi um comunicado da minha mãe esses dias, eu fiquei muito triste. Você já teve algum amigo de infância que você gosta da pessoa? Sabe que é a pessoa ali que caminhava com você desde pequeno, você tem um apreço, um carinho pela vida da pessoa, você quer que ela vive bem? E ela, como eu, estava no mundo de dependência química. A história desse jovem, ela se assemelha muito com a minha, que eu tive muitas oportunidades de converter. E por muitos momentos eu não permiti que essa mudança me alcançasse, pela falta de um posicionamento meu. E esse jovem passou em várias comunidades de recuperação. Eu já acompanhei ele em vários lugares. E ele saiu de uma comunidade tem pouco tempo e estava numa casa, num apartamento no 5º andar. Eu não sei de fato o que aconteceu, mas ele tentou descer da janela do 5º andar amarrado em lençol. Sabe aquela Tereza que os presos fazem para fugir da cadeia? Vai amarrando lençol em lençol para descer, para chegar até lá embaixo. Do 5º andar ele fez isso. Despencou lá de cima, queridos. Rebentou todo. Não morreu não, mas tá ruim. Tá tudo amarrotado.
está tudo cheio de parafuso, fez um monte de cirurgia. Deus não levou ele e teve misericórdia da vida dele. Aí me mandou uma mensagem esses dias que ele quer me receber na casa dele, e eu vou lá. Com certeza eu vou lá, vou separar o meu tempo, vou ir lá para poder abençoar a vida dele, para mim poder orar com ele, para mim dizer para ele que ele é importante para Jesus e que ele tem a oportunidade de converter. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos, você vai lá, vai declarar que o reino de Deus está lá, vai declarar as bênçãos do Senhor, vai curar os enfermos, você vai dar uma oportunidade para aquelas pessoas se arrependerem, se converterem ao Evangelho, mas se eles não quiserem, o problema vai ser deles. Então o Senhor está dizendo aqui, eu vou ter mais misericórdia de Sodoma, que era um lugar de prostituição, onde o pecado abundava, do que daqueles que tiveram a oportunidade de receber da palavra de Deus e não se posicionaram. E eu falo isso com muito temor, porque eu não quero desviar do Evangelho. Eu não sei hoje se você tem posicionado, se a sua vida hoje está endireitada nos caminhos do Senhor, ou se você precisa de mudar alguma coisa. Você tem a oportunidade hoje de converter, aleluia. Se você ainda não recebeu no seu espírito, se você precisa de romper e caminhar um pouco mais. E agora nós pulamos para o verso 17, que diz assim: então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Então não é por aquilo que eles eram, é por aquilo que o Senhor fazia através dele. Era no nome de Jesus. Eles ficaram felizes que estavam sendo um instrumento na mão de Deus. Porque é bom, querido, você pregar uma palavra para uma pessoa e trazer ela para a igreja. É bom você levar uma pessoa para a presença de Jesus. É bom você ver a obra de Deus sendo realizada. E eles estavam felizes e deram um feedback para Jesus: olha, Jesus, os demônios se submetem ao nosso comando através do teu nome. Porque eles foram comissionados, porque foi Jesus que enviou. Se ele enviou, a autoridade estava sobre a vida dos discípulos. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você vai ser comissionado e vai receber autoridade para servir o Senhor, aleluia. Então eles estavam muito felizes de tudo aquilo que aconteceu. E eles continuaram. Ao que Jesus lhe revelou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, assim como sob todo o poder do inimigo, e nada, e nenhum mal lhes ferirá. Glória a Deus. A autoridade estava sendo liberada para pisar em serpentes e em escorpiões. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou livrar você de qualquer cilada do mal. Ninguém tem plano para poder atacar a sua vida. Nenhuma maldição vai alcançar você. Demônio não pode fazer nada. Nenhuma pessoa que tem nenhuma vontade de fazer o mal vai acontecer, porque eu estou no controle de tudo. Contudo, regozijai-vos, alegrai-vos, não apenas porque os espíritos vos submetem, vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no céu. Porque o teu nome está escrito no livro da vida. O que tem que trazer alegria para mim? Não é os demônios se submeterem.
mas a minha salvação está garantida. Aleluia! Quantos querem ser discípulos de Jesus? Obrigado, Jesus. A outra classe de pessoas, nós falamos aqui dos 72 discípulos. A outra classe de pessoas, como eu disse que estava funilando, são 12 discípulos. Lucas 6. Verso 12 e 13. Diz: e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para orar no monte e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12. Então ele trouxe lá os 72 que estavam com eles, que foram enviados de cidade em cidade, de 2 em 2. E o interessante é que esse envio de 2 em 2 é para proteção. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. Então Jesus, ele designou 12 que também os chamou de apóstolos. Daqueles 12 discípulos que foram chamados, alguns deles eram pescadores. Eram pessoas comuns. Não eram pessoas que tinham habilidades sobrenaturais. Às vezes não eram nem os mais estudiosos. E nem estou dizendo aqui que nós não devemos estudar e aprender. Mas ele pegou pessoas simples ali, que estavam ali pescando peixes. E ele fez daquelas pessoas ali os 12 mais próximos que Jesus tinha naquele momento. E o interessante é que ninguém deu desculpa nenhuma. Não teve nenhum discípulo ali falando: não, eu vou depois, eu vou amanhã, deixa eu enterrar os mortos primeiro, deixa eu fazer a obra lá em casa, deixa eu ganhar dinheiro. Todos obedeceram prontamente. Não fizeram nenhum questionamento, enfrentaram dificuldades, oposições, desafios. Se tornaram pescadores de homens, trazendo mais almas para o reino de Deus. Porque o Senhor fez daqueles pescadores de peixes, pescadores de almas. Porque os discípulos de Jesus estavam ganhando almas para o reino dele, aleluia. Sua coragem e determinação são um testemunho inspirador para todos nós. Que possamos aprender com esses humildes pescadores, prontos para seguir a voz da verdade, a voz do Mestre, lançar as redes da verdade, que é a palavra de Deus. Antigamente eles lançavam a rede ao mar, agora eles vão lançar a palavra. E colher uma grande colheita de almas para o Senhor. Senhor, que o Senhor venha encontrar aqui nessa manhã pessoas discípulas que estejam disponíveis, meu Pai, para escutar o teu chamado, para escutar a sua voz, para se posicionarem. Então, depois daqueles 12 discípulos, nós temos um outro grupo de pessoas que estavam mais próximas de Jesus, que são 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Nos momentos mais difíceis que Jesus tinha na sua caminhada, ele contou com esses 3 discípulos e levou para um ambiente para orar. O interessante, queridos, é quando Jesus ele estava prestes a ser entregue aos soldados romanos, aqueles discípulos que foram chamados para orar, eles dormiram. E Jesus estava indo lá, de vez em quando ele ia lá averiguar: ficai aqui em oração,
que eu vou me retirar. E quando Jesus voltava, ele encontrava os discípulos dormindo. Aí quando a gente vai olhar para o texto, a gente vai ver, eles estavam cansados e com sono, mas mesmo assim eles estavam lá. Jesus podia contar com eles. Estava cansado, mas está fazendo a obra. Está cansado, está com sono, mas eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui disponível para poder seguir o Senhor e poder ser um instrumento na tua mão. Então nós vemos aqui aquele grupo se afunilando. Tinha os escribas, fariseus, doutores da lei, tinha a multidão, tinham 120 discípulos, tinham 72, tinham 12, tinham 3 e tinha um também. Tinha um lá para fazer a diferença. Tinha um lá chamado João. João 13, 23. João 13, 23, está dizendo assim: enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Estava lá disponível, estava lá do lado. Estava lá pronto para servir a Jesus. Estava caminhando lá perto, queridos. Uma pessoa que tinha uma proximidade com Jesus, uma pessoa que conhecia da intimidade de Jesus, que estava ali pronto para servir. E o texto bíblico relata que ele era um discípulo que Jesus amava. Ele tinha um carinho especial, ele tinha um apreço pela vida de João. E uma das coisas que me faz entender que aquele discípulo ele era diferenciado é a revelação do livro de Apocalipse. João, ele viu muita coisa que ninguém viu, porque ele estava próximo, porque ele estava reclinado do lado. Se eu quero viver coisas que ninguém está vivendo, se eu quero experimentar o sobrenatural de Deus, eu tenho que caminhar do lado de Jesus. Eu tenho que estar caminhado, alinhado com Ele. E para finalizar, eu falo um pouco das características do discípulo. Eu estou finalizando a introdução, agora eu vou começar a pregar, amém? Características do discípulo, Mateus 28. Aquele que quer ser discípulo de Jesus. Quantos querem ser discípulo de Jesus? Está aqui uma característica. Mateus 28, 19. Está escrito assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor nos chama para ser discípulo, nos chama para fazer discípulo, para dar seguimento à obra do Senhor, e Ele ensina sobre um novo nascimento. Aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que nascer de novo. É a primeira característica para ser discípulo de Jesus, para ser discípulo do Senhor. Ser um novo homem, uma nova criatura. Deixar as coisas velhas do passado para trás. Tomar uma posição, abandonar o pecado, arrepender, congregar, receber uma instrução da palavra. Então o primeiro requisito é um novo nascimento. Segundo, Lucas 14, 33. Segundo requisito, renúncia. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser o meu discípulo.
tem que pagar um preço, queridos. Tem que sair da zona de conforto. Aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que renunciar. A palavra renúncia, ela tem que fazer parte do seu vocabulário, ela tem que fazer parte do seu dia a dia. Terceiro requisito, ser um imitador de Cristo. Mateus 10. Mateus 10, 25, só a parte A do versículo. Está dizendo aqui: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então eu vou ser como Jesus. Eu vou pedir a Ele que a santidade dEle venha me inundar. Eu vou me separar desse mundo. Eu vou ser obediente à palavra. Eu vou caminhar do lado de Jesus. Eu vou ter Jesus como meu alvo. Eu vou ser um imitador de Cristo. Eu vou imitar o comportamento de Cristo. Então não é mais a minha forma de caminhar, não é mais a minha forma de comportar. Se outrora eu vivia no pecado, se eu desagradava a Deus, se eu era um mentiroso, um blasfemador, um caluniador, se eu era um prostituto, se eu zombava de Jesus, se eu usava droga, se eu bebia, se eu me prostituía, eu vou andar em novidade de espírito. As coisas velhas ficaram para trás. Então é dia de abandonar o pecado, é dia de arrepender, é dia de ter um alvo que é Cristo. Imitadores do Senhor, que é o terceiro requisito. Quarto, uma alma que ama a Cristo mais do que tudo. Lucas 14. Lucas 14, verso 26. Está escrito assim: se alguém deseja seguir-me, se existe essa disponibilidade em servir ao Senhor, em ser discípulo de Senhor, se alguém deseja seguir-me e ama o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. É forte, irmãos. É forte porque a gente ama muito a vida da gente. A gente ama muito a família, esposa, filho, pai, mãe. Mas é um nível maior de renúncia, é um nível maior de entrega, é um nível maior de amor. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que Ele tem que ser o meu principal alvo, a minha principal prioridade. Sem Jesus na minha vida, eu não tenho amor próprio. Sem Jesus na minha vida, eu não amo meu pai, minha mãe, eu não amo minha esposa, eu não amo meu filho. Então, em primeiro lugar, eu tenho que amar Jesus. Qual é o seu nível de amor a Jesus? Quinto, aquele que tem amor às outras pessoas. Quer ser um discípulo de Jesus? Ame outras pessoas. João 13. João 13, 35 diz: através desse testemunho, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver amor um pelos outros. Quando eu amo o meu próximo, eu vou estender minha mão para ele. Se eu amo o meu próximo, eu vou gastar tempo com ele. Eu vou ajudar ele, vou socorrer. Vou escutar os problemas dele. Vou ofertar na vida dele, vou abençoar. Vou caminhar uma milha com ele, vou ensinar a palavra dele para ele. Então, uma das características de quem é discípulo de Jesus é aquele que ama o próximo, aquele que está disponível em poder abençoar a vida do próximo. João 15,
Verso 8 é a próxima característica de um discípulo: é a produção de muito fruto. João 15, verso 8, diz: o que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Uma árvore, ela não se esforça para produzir fruto. Você plantou ali, tem árvore que não precisa nem de jogar água. Lá em casa tinha um pé de manga quando eu era pequeno, e toda a época ele produzia manga sem precisar de fazer esforço nenhum. E quando a gente quer conhecer a árvore, nós vamos olhar para o fruto. E se eu quiser ser discípulo de Jesus, eu tenho que produzir fruto. E a pergunta que eu te faço nessa manhã: você tem produzido frutos que glorificam o nome de Jesus? Quais são os seus comportamentos hoje? Você tem frutificado no ambiente que você está? O que você precisa fazer para produzir mais frutos? Às vezes você pensa: Senhor, eu não tenho produzido bons frutos, mas eu quero hoje tomar uma decisão de caminhar ao seu lado. Eu quero tomar uma decisão aqui hoje de ser discípulo de Jesus. Eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero tomar um posicionamento. Senhor, eu estou disponível para Ti. E o sétimo e último requisito, tem mais, mas eu escolhi 7, é aquele que permanece na palavra. João 8, verso 31. Se eu quiser ser discípulo de Jesus, eu preciso permanecer na tua palavra. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o meu discípulo. Glória a Deus. Meu Pai, que o Senhor venha nos ensinar a permanecer na tua palavra, a permanecer no seu caminho, nos teus ensinamentos. Esse é um requisito muito importante: permanecer naquilo que nós recebemos, permanecer na instrução da palavra. O aprofundamento na palavra de Deus é uma marca do discípulo fiel. Assim como são necessários todos os dedos para segurar um objeto, disciplinas espirituais são necessárias para sermos aperfeiçoados. Primeira disciplina espiritual: ouvir a palavra de Deus. Segunda, leitura da palavra. Todos aqui nós temos referência, não vou abrir todos aqui, mas em Romanos 10, 17, fala que eu preciso de escutar a palavra de Deus. Então eu vou dispor do meu tempo para poder aprender da palavra. Vou para o culto, vou para a célula, vou escutar uma pregação. Eu vou estar disponível em escutar a palavra de Deus. Segundo, são as considerações finais. Leitura da palavra. Em Apocalipse 1, no verso 3, está escrito que nós precisamos de aprender através da leitura da palavra. Será que dá para projetar para a gente aqui? Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras. Nesse versículo fala dos dois requisitos. O primeiro, escutar, ouvir. E fala também daqueles que estão lendo as palavras da profecia e guardam essas coisas nela escrito, pois o tempo está próximo. Escutar a palavra, ler a palavra, vou gastar tempo com a leitura, em ouvir, estudo da palavra. Esdras 7:10. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Esdras 10. Requisitos, considerações finais: ouvir a palavra, ler a palavra. Agora, Esdras 10, estudo da palavra. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus,
Olha, irmãos, esse profeta estava com seu coração quebrantado. E ele estava orando, ele estava confessando, chorando, e ele prostrava diante da casa de Deus. Uma pessoa que se derramava na presença de Deus. Ajuntou-se com ele, de Israel, muito grande congregação de homens e mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Falei errado, é Esdras 7:10. Esdras 7:10, eu li ali 10:1. Por favor, 7:10. Porque Esdras estava disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aquele que quer ser discípulo de Jesus, ele precisa escutar a palavra, ele precisa ler a palavra, ele precisa estudar a palavra. Salmo 119, verso 9 e 11, falta só 2 versículos. Memorização da palavra. Salmo 119, verso 9 ao 11, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. Verso 10, de todo o coração te busquei, não deixeis fugir os teus mandamentos. Estava ali sempre buscando. Guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Uma intimidade com a palavra, uma busca pela palavra, uma separação. Salmo 1, verso 2, para a gente fechar e orar. Você pode ficar de pé no seu lugar. O último requisito: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditação na palavra. Muitos requisitos para serem discípulos de Jesus. Meu Pai amado e querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Meu Pai, nós queremos assumir um compromisso nessa manhã, de sermos discípulos do Senhor. Meu Pai, que o Senhor vá de encontro ao nosso coração. Que o Senhor, meu Pai, possa encontrar aqui pessoas que estejam dispostas a serem seus discípulos. Pessoas comprometidas com o teu evangelho, com a tua palavra. Pessoas que colocaram o Senhor como prioridade em sua vida. Pessoas que se esforçam para a busca ao Senhor, que permanecem no caminho do Senhor, que guardam a palavra do Senhor em seu coração. Nós não queremos ser como a multidão de pessoas que queriam apenas as mãos de Jesus, mas nós queremos nos comprometer inteiramente a caminhar ao lado do Senhor. Queremos gastar o nosso tempo, queremos renunciar às coisas desse mundo. Estamos aqui, meu Pai, com o nosso coração aberto. Queremos, meu Pai, servir ao Senhor. Nós sabemos que a obra do Senhor é muito grande, existe muito serviço a ser feito, mas nós oramos nessa manhã que o Senhor possa levantar aqui obreiros, discípulos que estejam disponíveis a cumprir o ID. Meu Pai, nós queremos ser como Isaías, meu Pai, que foi tocado com uma brasa nos teus lábios, que se achava, meu Pai, um pecador, mas que o Senhor veio através de uma brasa, através dos seus anjos, que tocaram nos seus lábios e mudaram as palavras dele, tornaram palavras santas. Meu Pai, nós queremos e nos colocamos à tua disposição em servir ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor.